Olá pessoal, eu sou a professora Lívia Ximenes e eu estou aqui com vocês para resolver as questões sobre títulos de crédito da OAB e ajudar vocês a fecharem todas as 5 questões de direito empresarial. Primeira questão. Nancy, empresária individual, contraiu empréstimo com instituição financeira, formalizada em contrato de abertura de crédito. A esse contrato foi vinculada nota promissória avalizada emitida pela mutuária em favor da mutuante. Em relação à obrigação firmada pelo avalista, assinale a afirmativa correta. A. A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. E o gabarito correto, gente, já está aqui no item A. Essa questão é muito importante para vocês saberem disso. A OAB ela vive cobrando sobre a autonomia da nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito. Vocês precisam saber, vocês precisam ter ciência de que a nota promissória que é vinculada a um contrato de abertura de crédito não tem autonomia. Ela é uma exceção aos títulos de crédito. A nota promissória que é vinculada ao contrato de abertura de crédito não tem autonomia. Então, o gabarito correto aqui da primeira questão é o item A. Segunda questão. Cícero sacou uma letra de câmbio em favor de Amélia, tendo designado como sacado Elísio, que acatou a ordem de pagamento. A primeira endossante realizou um endosso em preto para Dário, com a proibição de novo endosso. Diante do efeito legal da cláusula de proibição de novo endosso, assinale a alternativa correta. Amélia, embora co-obrigada, não responde pelo pagamento da letra de câmbio perante os endossatários posteriores a Dário. O que a gente tem aqui? A gente tem que o endosso é uma forma de você transferir o seu título de crédito. Quando você transfere o seu título de crédito a alguém, você, além de estar transferindo, você se torna co-devedora daquele determinado título. Você se torna obrigada, caso o emitente não pague, você, enquanto pessoa que transferiu esse título, é responsável por esse pagamento. Mas aqui, quando a Amélia fez esse endosso, ela colocou uma proibição de novo endosso. Então a Amélia disse assim, olha, tu não vai poder transferir, botar para frente esse título. Se por acaso você quiser botar para frente esse título, ele até circula, ele até pode circular. Mas você vai estar fazendo isso e eu não vou ter mais responsabilidade pelas pessoas, para com as pessoas com quem você transferiu. Que é o que diz aqui o item D de dado, que é o gabarito da segunda questão. Terceira questão. Pedrinho emitiu 4 cheques em 26 de março de 2017, mas esqueceu de depositar um deles, tendo um débito a honrar com Kennedy e sendo beneficiário desse 4º cheque. Pedrinho endossou em preto, datando no verso dia 20 de maio de 2017. Sabendo-se que o lugar da emissão do 4º cheque é o mesmo do de pagamento. Sobre o endosso, assinale a afirmativa correta. O endosso do cheque tem efeito de cessão de crédito, por ter sido realizado após o decurso do prazo da apresentação. Vamos aqui entender o gabarito correto dessa questão, item C. A gente tem que esses 4 cheques foram emitidos quando? 26 de março de 2017. O prazo de apresentação, já que aqui o local de emissão e do pagamento é o mesmo, então ele se dá na mesma praça. Então a gente teria o prazo de 30 dias para você apresentar. Se são em praças iguais, o prazo é de 30 dias. Se são em praças diferentes, o prazo é de 60 dias. Aqui a gente está na mesma praça. Então, a gente teria o prazo até 26 de abril de 2017 para apresentar. Só que esse endosso, ele aconteceu posterior a isso, ou seja, posterior ao prazo de apresentação. Terminou os prazos de 30 dias e aquele cheque não tinha sido apresentado. E aí a gente tem que o endosso foi datado na data do dia 20 de março de 2017, posterior, então, à data de apresentação. E o endosso dado posterior à data de apresentação, ele é considerado como se fosse uma cessão de crédito. Você apenas transfere o título, mas você não torna o endossante co-devedor. Então, o gabarito correto aqui é o item C. Quarta questão. Luiz emitiu uma nota promissória em favor de Jerônimo. No momento da emissão, ele não inseriu a quantia nem o lugar do pagamento. Na data do vencimento,
o subscritor foi procurado por um procurador do beneficiário que lhe exigiu a cártula com endosso-mandato e exigiu o pagamento. Luiz verificou, então, que o título havia sido preenchido abusivamente, pois o valor de R$15.000, quando o correto seria R$1.500, e o lugar do pagamento era diverso do seu domicílio, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Procurado pelo devedor para analisar o caso e ciente de que o pagamento não foi realizado por ele, você, como advogado, responde que é possível ao subscritor da nota promissória opor exceção pessoal ao beneficiário Jerônimo quanto ao conteúdo literal do título diante do preenchimento abusivo. É possível fazer isso, gente, porque houve um preenchimento abusivo do título. Era de R$1.500 e foi colocado R$15.000. Então, houve aí um erro grande, né, significante, e foi preenchido de forma abusiva. Então, o gabarito correto aqui dessa questão é o item C. Quinta questão. Lauro emitiu uma nota promissória com vencimento a dia certo em favor da sociedade empresária W Corretora de Imóveis Limitada. Embora o título esteja assinado pelo emitente, nele não constam a data e o lugar de emissão. Há cláusula de juros remuneratórios com fixação de taxa anual de 12%. Antes do vencimento, o título recebeu o aval em branco prestado por Pedro, irmão de Lauro. Sendo certo que os dados omitidos na nota promissória não foram preenchidos pela sociedade empresária antes da cobrança judicial, assinale a afirmativa correta. O item correto, gente, está aqui no item B de bola. O avalista em branco poderá alegar o vício de forma como exceção ao pagamento perante a sociedade empresária. Então, o gabarito correto, item B da quinta questão. Sexta questão. Uma letra de câmbio no valor de R$13.000, endossada por Pilar, com cláusula de mandato para o banco Poxim S.A., não tendo havido pagamento no vencimento, a cambial foi apresentada a protesto pelo endossatário mandatário, tendo sido lavrado e registrado protesto pelo tabelião. 10 dias após o protesto, Rui Palmeira, aceitante da letra de câmbio, compareceu ao tabelionato e apresentou declaração de anuência firmada apenas pelo endossante da letra de câmbio, com identificação do título e firma reconhecida. Não houve a apresentação do título no original ou em sua cópia. À luz das disposições número 9.492 de 97, sobre o cancelamento do protesto, é correto afirmar que poderá realizar o cancelamento do protesto porque é suficiente a declaração de anuência firmada pelo endossante mandante. Gente, aqui o endossante mandante, ele tem poderes para realizar esses determinados atos. Ele recebeu como se fosse, entre aspas, uma procuração para estar ali. Então, é suficiente a declaração de anuência, certo? É suficiente essa declaração de anuência. Então, o mandatário, ele pode apresentar essa declaração que dará tudo certo, sem problema nenhum. Sétima questão. Em relação aos títulos de crédito, é correto afirmar que, quando presente na letra de câmbio a cláusula não à ordem, impede a circulação do título de crédito. Falso, gente. Quando a gente tem a cláusula não à ordem, o título de crédito ele pode circular, mas ele vai circular com efeitos de cessão civil e não com efeitos de endosso. Item B. Insuficiente os fundos disponíveis, o portador de um cheque pode requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo seu não pagamento. Falso, gente. O banco não tem nada a ver na história. O que o banco faz? Ele só vai te pagar pegando o dinheiro da tua conta para pagar a pessoa. Se a tua conta não tem dinheiro, ele não tem nada a ver com isso. Ele não vai fazer o pagamento porque a tua conta não tem dinheiro e aí você vai ter que se virar com o titular da conta, mas não com o banco. Item C. Firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador.
que a gente tem aqui? Firmado em branco, o aval, gente, ele se presume feito aí pelo emitente, certo? Ele é colocado pelo emitente. E quem é o sacador, Olivia? Se não é o próprio emitente. Então, a gente tem que o item correto é o item C. D. Não aceita a duplicata. O protesto do título é prova suficiente para o ajuizamento da execução contra o sacado. Falso, gente. Não é prova suficiente. Ainda precisa juntar o comprovante de mercadoria, de entrega das mercadorias. Então, gabarito correto, item C de casa. 8ª questão. Em relação ao direito cambiário, é correto afirmar que o protesto é necessário para garantir o direito de regresso contra os endossantes e o avalista do aceitante de uma letra de câmbio. Aqui, gente, está errado, porque o protesto não é obrigatório para garantir o aceitante, certo? Não tem aí a figura do aceitante. E tem bem, e nem o direito, aliás, até reformulando aqui, e nem para garantir o direito de regresso contra os endossantes. Item B. O aval dado em uma nota promissória pode ser parcial, ainda que sucessivo. Correto. Gabarito aqui, item B. A duplicata, quando de prestação de serviço, pode ser emitida a tempo certo da vista. Falso, gente. E item D. O aceite no cheque é dado pelo banco ou instituição financeira. A gente diz que não existe aceite dentro do cheque. Por quê? Porque o banco, ele não paga nada. O que o banco faz? Ele cumpre ordens. Ele recebe a folhinha do cheque, então ele está entendendo que aquela folhinha é uma ordem para ele tirar o dinheiro da sua conta e pagar aquela determinada pessoa. Ou não existe o aceite aí no cheque. Gabarito correto da 8ª questão, item B de bola. 9ª questão. Fontoura Xavier sacou letra de câmbio à ordem no valor de R$20 mil, em face de Salles Oliveira, pagável à vista na praça de Itaocara, indicando como beneficiário Rezende Costa. Com base nos dados apresentados na legislação sobre a letra de câmbio, assinale a afirmativa incorreta. A afirmativa incorreta, gente, está aqui no item C. O beneficiário e portador Rezende Costa pode inserir no título a cláusula não à ordem antes de transferi-los a terceiro, tá, gente? Aqui a transferência será cessão civil. Por isso que esse item aí está incorreto. Todos os outros itens da questão estão corretos. Gabarito da 9ª, item C. 10ª questão. Com relação aos títulos de crédito, assinale a afirmativa correta. A duplicata pode não ser aceita sem qualquer fundamentação. Falso, gente. A duplicata é um aceite obrigatório. Você só pode recusar aceitar se tiver uma fundamentação descrita na lei como plausível para você recusar aquele aceite. Item B. Para a cobrança de uma duplicata não aceita, é necessária apenas a realização do seu protesto. Falso. É necessário também a entrega da mercadoria, o comprovante de entrega da mercadoria. Item C. O aceite do cheque é condição essencial para que o beneficiário possa executar o sacado. Falso, gente. A gente já acabou de ver que não existe o aceite no cheque. E item D. Letra correta. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título. Sobre a distinção entre endosso e cessão de crédito, assinale a afirmativa correta. A. A cessão de crédito é a forma de transmissão dos títulos à ordem. Falso. É a forma de... não à ordem. Cessão de crédito é a forma de transmissão dos títulos não à ordem. A cessão de crédito ao cessionário pode ser parcial ou total, enquanto o endosso deve ser feito no valor integral do título sob pena de nulidade. Verdade. A gente consegue fazer uma cessão de crédito parcial, mas o endosso é vedado. Ele tem que ser total. Item C. A eficácia do endosso em relação aos devedores do título depende de sua notificação. Falso. Não precisa ter a notificação
quando a gente está diante de um endosso. A notificação ela é exigida na cessão de crédito, no endosso não. Item D. O direito de crédito do endossatário é dependente das relações do devedor com os portadores anteriores. O direito do cessionário é literal e autônomo em relação aos portadores anteriores. Aqui está trocado, né? O direito do endossatário, ele é literal e autônomo. E já o direito do cessionário, ele é dependente. Então, o item D está falso. 11ª questão, gabarito, item B de bola. 12ª questão. Com relação ao Instituto do Aval, é correto afirmar que é necessário o protesto para a cobrança dos avalistas, do emitente e dos endossantes das notas promissórias? Falso. Eu não preciso ter o protesto para cobrar os avalistas do emitente. Eu preciso para cobrar os endossantes e os avalistas dos endossantes. Item B. O avalista, quando executado, pode exigir que o credor execute primeiro o avalizado. Falso. No aval não existe benefício de ordem. Então, a pessoa que está garantindo a obrigação, ela pode ser cobrada primeiro. Item C. O aval pode ser lançado em documento separado do título? Falso. Princípio da literalidade. Todas as informações elas devem ser dadas dentro do próprio título. Item D. A obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, exceto se essa nulidade for decorrente do vício de forma. Correto, gente. O aval, ele é autônomo. Então, a gente tem aí que dentro dos títulos de crédito, existe essa questão do princípio da autonomia e da abstração. Então, gabarito correto, 12ª questão, item D de dado. 13ª questão. Na duplicata de compra e venda, entende-se por protesto por indicações do portador aquele que é lavrado pelo tabelião de protestos quando o sacado retiver a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução do prazo, dentro do prazo legal. Então, o protesto por indicação, gente, é justamente isso. É quando você tinha uma duplicata que você entregou para aceite e a pessoa não te devolveu. Então, você vai ter que fazer a indicação do que tinha ali dentro daquela duplicata. Tá? Gabarito correto, B de bola. 14ª questão. Com relação ao Instituto do Cheque, assinale a afirmativa correta. O cheque pode ser sacado contra pessoa jurídica, instituições financeiras e instituições equiparadas? Falso. O cheque é instituições financeiras. B. O portador não pode recusar o pagamento parcial do cheque. Verdade. Bom, C. O cheque pode consubstanciar ordem de pagamento à vista ou a prazo? Falso. O cheque, por determinação de lei, ele é ordem de pagamento à vista. E item D. A ação de execução do cheque contra o sacador prescreve em 1 ano contado do prazo final para a sua apresentação. Falso. 6 meses. Gabarito correto da 14ª questão. Item B de bola. 15ª questão. A Sociedade Empresária Congelados da Vovó Limitada, com sede na cidade de Montanha, realizou o pagamento de um fornecedor por meio de cheque administrativo. Sobre essa espécie de cheque, é correta a afirmativa. Item C. É aquele sacado contra o próprio banco sacador, sendo necessariamente nominal qualquer que seja o seu valor. Esse é o conceito de cheque administrativo, gente. Então, a resposta correta da 15ª questão está aí no item C. 16ª questão. Laurentino recebeu o cheque nominal sacado na praça de Z, no valor de R$20.000, e pagável na praça de A. 20 dias após a emissão e antes da apresentação ao sacado, foram furtados vários documentos da residência do tomador, dentre eles o referido cheque. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Gente, então como o cheque foi furtado, a gente precisa tomar uma medida para tentar aí, resolver essa questão. A medida cabível aqui nesse caso é a medida extrajudicial para impedir o pagamento do cheque pelo sacado, é a sustação ou oposição que está fundada em relevante razão de direito. Você vai ter que
fazer a sustação desse cheque ou oposição para tentar impedir que esse cheque seja compensado, para impedir que esse cheque aí seja pago. 17ª questão. Feijó recebeu de Moura um cheque com cruzamento especial no valor de R$ 2.300. Acerca das disposições legais que disciplinam tal espécie de cheque, assinale a afirmativa correta. O cheque com cruzamento especial pode ser pago em dinheiro no estabelecimento contra o qual foi sacado ou mediante a apresentação de uma câmara de compensação? Falso. O cheque cruzado, gente, ele deve ser pago em conta corrente, certo? O cruzamento especial não pode ser convertido em geral. E a inutilização do cruzamento ou a nome do banco é reputada como não existente. Verdade, certo? Aqui a gente tem isso como verdade. A posição de vários cruzamentos especiais invalida o cheque, exceto se o portador no primeiro cruzamento indicar o mesmo banco que o sacado? Falso. Item D. O cheque com cruzamento especial obriga o sacado a debitar a quantia indicada no título da conta corrente do emitente e reservá-la em benefício do portador legitimado durante o prazo de emissão? Não, gente. Isso aqui que está falando é o cheque visado, não o cheque com cruzamento especial. Então, gabarito da 17ª questão, item B de bola. 18ª questão. Um cheque no valor de R$ 3.000 foi sacado em agosto de 2012 na Praça de Santana, estado do Amapá, para o pagamento no mesmo local de emissão. 10 dias após o saque, o beneficiário endossou o título para Ferreira Gomes. Este, no mesmo dia, apresentou o cheque ao sacado para pagamento, mas houve devolução ao apresentante por insuficiência de fundos, mediante declaração do sacado no verso do cheque. Com base nas informações contidas no enunciado e nas disposições da lei do cheque, assinale a afirmativa incorreta. Então, a gente está buscando aqui o item errado. A. O apresentante, diante da devolução do cheque, deverá levar o título a protesto por falta de pagamento, requisito essencial à propositura da ação executiva em face do endossante. E aí aqui, o que a gente tem aqui? O apresentante do cheque, certo? Que o apresentante desse cheque, ele deverá levar o título a protesto por falta de pagamento. Requisito essencial? Não, gente, não é requisito aí essencial. E todos os outros itens estão corretos. Todos os outros itens estão certos. 19ª questão. Com relação aos títulos de crédito, assinale a afirmativa correta. No endosso de letra de câmbio, após o protesto por falta de pagamento, o portador tem ação cambiária contra o seu endossante. O que a gente tem dentro da letra de câmbio? A letra de câmbio ela é uma ordem de pagamento. Então, no endosso de letra de câmbio, após o protesto por falta de pagamento, o portador tem ação cambiária contra o seu endossante. Com certeza, a gente tem aí a falta de pagamento contra o devedor principal. E a gente também tem que contra o endossante também é possível aí essa questão. Vamos ver os outros itens para ver o que está mais correto ou o que está menos errado nos outros itens. 19ª questão. A cláusula não à ordem inserida no cheque impede sua circulação tanto por endosso quanto por cessão de crédito. Falso. A cláusula não à ordem ela impede a circulação via endosso, mas permite a circulação via cessão de crédito. C. O endosso do cheque poderá ser realizado pelo sacado ou por mandatário desde que com poderes especiais. O endosso do cheque, gente, quem é o sacado? O banco. O banco, ele não pode sair dando endosso por aí, não. O banco ele não tem esse poder para sair dando endosso por aí, não. Certo? Então, não faz sentido. Quem tem que dar o endosso é o titular do crédito. E quem é o titular do crédito? O tomador, não é o banco. Item D. A duplicata pode ser apresentada para aceite do sacado
pelo próprio sacador ou por instituição financeira. E aí é o caso, então, do item correto, o mais correto estaria aqui no item D. Aqui nessa questão, o que a gente tem aqui? No endosso de letra de câmbio, então o endosso feito após o protesto, eu tinha pulado esse após aqui. Então, no endosso de letra de câmbio, após o protesto por falta de pagamento, o portador tem ação cambiária contra o seu endossante. Não, porque o endosso dado após o protesto, ele é considerado um endosso póstumo. E o endosso póstumo significa o quê? Você circula o título por meio de cessão civil. Então, não existe você voltar para o endossante, porque aquele endosso, ele tem efeito de cessão civil, porque ele foi dado, após o protesto por falta de pagamento. Então, 19ª questão, item D de dado. 20ª questão. Glória vendeu um automóvel a prazo para Valente. O pagamento foi realizado em 4 notas promissórias, com vencimento em 30, 60, 90 e 100 dias da data da emissão. Os títulos foram endossados em branco para Paulo Afonso, mas foram extraviados antes dos respectivos vencimentos. Sobre a responsabilidade do emitente e do endossante das notas promissórias, assinale a afirmativa correta. E aí aqui, gente, a alternativa correta, ela está no item B de bola. A responsabilidade do emitente e do endossante perante o portador subsiste ainda que os títulos tenham sido perdidos ou extraviados involuntariamente. Para você querer resolver essa determinada questão do que aconteceu com essa nota promissória, você deveria ter que entrar judicialmente. Enquanto não entrou, a responsabilidade do emitente e do endossante continua a mesma. Então, item B de bola, gabarito da 20ª questão. 21ª questão. O Maitá Comércio de Distribuição de Defensivos Agrícola Limitada sacou 4 duplicatas de compra e venda em face de Cooperativa dos Produtores Rurais de Coari Limitada, em razão da venda de insumos para as plantações dos cooperados. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. A. É facultada ao sacador inserir cláusula não à ordem no momento do saque, caso em que, na forma de transferência do título, se dará por meio de cessão civil. Nas duplicatas, gente, não é facultado inserir cláusula não à ordem. A cláusula é à ordem, ponto. Item B. Por se tratar de sacado cooperativa, sociedade simples, independentemente do seu objeto, é proibido o saque de duplicatas nessa espécie de sociedade. Falso, gente, não tem essa proibição não existe essa proibição não. C. Lançada eventualmente a cláusula mandato no endosso das duplicatas, o endossatário poderá exercer todos os direitos emergentes do título, inclusive efetuar endosso próprio a terceiro. Falso, gente, ele não pode fazer isso. Item D. Sendo o pagamento das duplicatas garantido por aval, o avalista é equiparado àquele cujo nome indicar. Na falta de indicação, aquele cuja firma lançar a sua. Fora desses casos ao sacado. Item D é o gabarito, então, correto da 21ª questão. 22ª questão. Resende Ipiraí Limitada sacou duplicata de serviço em face de Talva Louças e Metais S.A., que a aceitou. Antes do vencimento do título, o título foi endossado para Walter. Há um aval em preto no título dado por Casimiro Catalango em favor do sacador. Após o vencimento, ocorrido em 11 de setembro de 2018, a duplicata foi levada a protesto por falta de pagamento. Em 28 de setembro do mesmo ano. Com base nas informações dadas, assinale a opção que indica contra quem Walter, endossatário da duplicata, poderá promover a ação de execução. D. Resende Ipiraí Limitada, Talva Louças e Metais e Casimiro Cantagalo, pois a duplicata foi apresentada a protesto tempestivamente, assegurado seu portador o direito de ação em face dos cobrigados e dos aceitantes. Verdade, gente. Como a duplicata ela foi levada a protesto,
você consegue cobrar todo mundo. Lívia, e se a duplicata não tivesse sido levada a protesto? Bom, se a duplicata ela não tivesse sido levada a protesto, a gente tem que ele somente poderia cobrar o emitente. E não poderia cobrar os endossantes. Então, gabarito da 22ª questão, item D de dado. 23ª questão. Um cliente apresenta a você um cheque nominal à ordem com assinaturas do emitente no anverso e do endossante no verso. No verso da cártula também consta uma terceira assinatura, identificada apenas como aval pelo signatário. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. O aval dado no título foi irregular, pois para sua validade deveria ter sido lançado no anverso. O que a gente tem aqui? A gente tem que, realmente, a regra geral é que o aval ele deve ser dado no anverso. Eu sempre digo o seguinte, aval, assinatura no anverso, A3, para vocês lembrarem de onde é que deve ser dado o aval. Aval, assinatura no anverso, A3. Mas é possível você colocar o aval sem ser na frente, anverso é a frente do título. É possível eu dar o aval sem ser na frente do título? Sim, é possível que eu coloque atrás. Mas a partir do momento em que eu coloque atrás, eu tenho que colocar uma expressão que signifique que eu estou avalizando alguém. Aval, garanto, garantia, alguma expressão que indique que aquilo ali é um aval. Então, não significa que o aval dado na parte de trás do título seja irregular. Ele não é. E aí aqui, inclusive, a gente tem no item da questão dizendo, no verso da cláusula também consta uma terceira assinatura, identificada apenas como aval. Ele trouxe especificando na parte de trás o que aquilo significava, que era um aval. Então, ele não é irregular. Item B. Na falta de indicação do avalizado, permite concluir que ele pode ser qualquer um dos signatários. Falso. Na falta de indicação de quem é o avalizado, é o emitente. Entende-se que é o emitente. Item C. O aval dado no título foi na modalidade em branco, sendo avalizado o emitente. Correto, eu acabei de falar para vocês. O aval em branco, presume-se que ele é feito ao emitente. E o item D. O aval somente é cabível no cheque, não à ordem. Não sendo considerado não escrito se a emissão for a ordem. Falso, gente. O aval ele é cabível à ordem ou sem a ordem. Ele é garantia, ele não tem nada a ver com circulação. Então, 23ª questão, gabarito, item C de casa. 24ª questão. Para realizar o pagamento de uma dívida contraída pelo sócio M. Paraguaçu, em favor da sociedade Iguape, Cananeia e Companhia Limitada, o primeiro emitiu uma nota promissória à vista, com cláusula à ordem de R$50 mil. De acordo com essas informações e a respeito da cláusula à ordem, é correto afirmar que a nota promissória, na omissão desta cláusula, somente pode ser transferida pela forma e com os efeitos de cessão de crédito. Falso, gente. Na omissão dessa cláusula, entende-se que o título ele é a ordem. Então, ele transfere-se aí por meio de endosso. Item B. A cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, sendo o endossante responsável pelo pagamento, salvo cláusula sem garantia. Verdade, item correto, item B. A cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, porque a modalidade de vencimento da nota é à vista. Falso, gente. Não tem nada a ver com a modalidade de vencimento da nota. D. Tal cláusula implica a possibilidade de transferência por cessão de crédito. Falso, é por endosso, como a gente já viu. Então, o gabarito correto aí é o item B de bola. 25ª questão. Borba Eletrônicos Limitada celebrou o contrato de abertura de crédito em conta corrente com o banco Humaitá, lastreada em nota promissória e emitida em garantia da dívida. Sobre a nota promissória e o contrato de abertura de crédito em conta corrente, diante do inadimplemento do mutuário, assinale a afirmativa correta. A. O contrato, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente e assinado por duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial e a nota promissória a ele vinculada não gozem de autonomia,
em razão da iliquidez do título que a originou. Eu disse para vocês que isso é importante, é a segunda questão diferente que a gente vê sobre isso. É importante vocês saberem que a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito, ela não tem autonomia. 20ª questão, gabarito, item A. 25ª questão, gabarito, item A. 26ª questão. Três Coroas Comércio de Artigos Eletrônicos Limitada subscreveu nota promissória em favor do Banco Dois Irmãos S.A. com vencimento a dia certo. Após o vencimento, foi aceita uma proposta de moratória pelo devedor por 120 dias, sem alteração da data de vencimento indicada no título. O beneficiário exigiu 2 avalistas simultâneos e o devedor apresentou Montenegro e Bento, que firmaram avais em preto no título. Sobre esses avais e sobre a responsabilidade dos avalistas simultâneos, assinale a afirmativa correta. A. Por ser vedado no direito brasileiro o aval póstumo, os avais simultâneos são considerados não escritos, inexistindo responsabilidade cambial dos avalistas. Falso, gente. O direito permite o aval póstumo, o direito ainda permite aval simultâneo, então esse item aí está totalmente falso. Item B. O aval lançado na nota promissória após o vencimento ou a protesto tem efeito de fiança. Falso. O aval lançado depois continua sendo aval do mesmo jeito. Não tem essa diferenciação. O aval póstumo produz os mesmos efeitos do anteriormente dado, respondendo os avalistas solidariamente e autonomamente perante o portador. Verdade, foi o que eu acabei de falar para vocês. E item D, o aval póstumo é nulo. Não, gente, ele é válido, tá? Ele não é nulo, ele é válido. 26ª questão, então, gabarito, item C. 27ª questão. Inocência adquiriu um aparelho de jantar para sua nova residência em uma loja de artigos domésticos. A vendedora, Sociedade Limitada Empresária, recebeu um cheque cruzado emitido pela compradora e se comprometeu a não o apresentar antes de 10 de janeiro de 2019. Em 13 de dezembro de 2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência verificou no extrato de sua conta corrente bancária que o cheque em referência havia sido apresentado a pagamento e devolvido por insuficiência de fundos, em decorrência da apresentação antecipada ao sacado. Sobre a apresentação do cheque pós-datado, antes da data indicada como sendo a de emissão, com base na jurisprudência pacificada, assinale a afirmativa correta. Ou seja, o que ele quer saber é se você sabe qual é o posicionamento da jurisprudência sobre esse caso. E a jurisprudência, gente, o STJ, ele já se manifestou dizendo que quando acontece esse caso, caracteriza-se dano moral. Então, o gabarito da 27ª questão é o item A. 28ª questão. Filadélfia emitiu nota promissória à vista em favor de Palmas. Antes da apresentação do pagamento, Palmas realizou o endosso mandato da cártula para Sampaio. De posse do título, é correto afirmar que Sampaio somente poderá transferir a nota promissória por meio de novo endosso, na condição de procurador da endossante. Certo? Gabarito, então, correto aqui é o item C. 29ª questão. André de Barros foi despossado da nota promissória com vencimento à vista no valor de 34 mil, pagável em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, que lhe foi endossado em branco pela sociedade empresária Arvorezinha Materiais de Limpeza Limitada. Em relação aos direitos cambiários decorrentes da nota promissória, assinale a afirmativa correta. A sociedade endossante ficará desonerada se o título não for restituído a André no prazo de 30 dias da data do desapossamento? Não, gente, isso não tem essas questões, tá? Em relação ao que aconteceu. Ele foi despossado da nota promissória e aí houve um endosso em branco e ele de alguma forma foi despossado. Perdeu a nota, aconteceu algum problema com a nota? Se alguém pegar essa nota, se ninguém fizer nada, não é esperar o prazo de 30 dias. Se alguém pegar essa nota, o que a gente vai ter aí? Vai ter que ela vai ser paga, tem que ser feita alguma medida para evitar isso.
Então, o gabarito errado, aí o gabarito aí do item A está errado. Item B. André de Barros poderá obter a anulação do título despossado e um novo título em juízo, bem como impedir que seu valor seja pago a outrem. Justamente, ele precisa agir. Ele não é para ficar esperando acontecer alguma coisa. Ele precisa agir. E ele vai agir como? Entrando em juízo pedindo a anulação desse título. Item C. A sociedade empresária endossante não poderá opor ao portador a atual exceção fundada em direito pessoal ou nulidade da sua obrigação, tá? A endossante, gente, que está aí, que perdeu esse determinado título, ela é responsável por aquele determinado título. O que tem que se conseguir é essa anulação em juízo. E item D, o subscritor da nota promissória ficará desonerado perante o portador atual se provar que o título foi despossado de André Barros involuntariamente. Não, só vai acontecer isso se for em juízo. Bom, gente, então aqui encerramos as nossas questões sobre os títulos de crédito. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no Instagram, Lívia Ximenes _. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!